Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Jesus Cristo falou, está falado. 13h06. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região. Como que você está? Como que nós estamos? É muito importante nós questionarmos a nós mesmos, né? A Bíblia Sagrada, usando ali o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Então é muito importante eu e você todos os dias darmos uma olhada, pelo menos uma vez por semana, avaliarmos, né? Toda a avaliação, ela é muito boa. Nós sabemos disso porque nós avaliamos a nossa própria vida e vê aquilo que está errado, aquilo que está indo certo, o que pode ser melhorado, qual é o limite, né, a ser dado a isto ou aquilo, enfim. No geral da nossa vida é muito importante como que você está. Deus se preocupa com isto. Deus se preocupa com você, se preocupa comigo, tanto que o amor de Deus está em Cristo Jesus. O apóstolo escreve aos Romanos dizendo: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso lá em Romanos 8, 38, 39. E o próprio Jesus Cristo também fala: permanecei no meu amor, assim como eu também permaneço no amor de meu Pai. Então Jesus Cristo também veio na terra justamente para concluir um projeto, um plano de Deus. E os profetas do Antigo Testamento já abriram o mundo que nós não enxergamos, né, o mundo oculto, e Jesus Cristo também. A mensagem que eu trago hoje fala bastante sobre esse mundo que eu e você não enxergamos, né? Não enxergamos, tem um mundo aí invisível, né? O oculto aos nossos olhos, que é o que produz a nossa bênção e também que produz, infelizmente, as nossas maldições. E essa é uma verdade a qual, de repente, nós não queremos acreditar. O mundo em volta de nós nos engana, né? Porque o príncipe desse mundo é Satanás, é ele quem governa, né, este mundo. Tanto que você pode praticar injustiça para você ver. Quanta injustiça você já viu? Eu falo por mim, não pela sua vida, embora não conheça você. Quantas pessoas, né, já me enganaram, já em negócios, em tudo na vida, eu já fui bastante enganado. Eu procurei sempre não enganar as pessoas, mas eu me lembro que enganar sempre dava um lucrinho a mais, né? Sempre saía um benefício. Tanto que esse mundo, ele é doente, né? O apóstolo fala isso também, de que o nosso mundo, ele é doente. Se você olhar, nosso corpo tem dores, nosso corpo tem, nossa mente tem dores, porque o mundo é doente por causa da semente da injustiça. Há muita injustiça demais praticada nesse mundo.
Hoje, qualquer coisa que você leve aí para arrumar em geral, a pessoa sempre passa um migué a mais para obter algum tipo de vantagem em cima daquilo. Então, isso é a semente da injustiça. A semente da injustiça vai produzindo o mal, e o mal vai reinando neste mundo, endurecendo o nosso coração. Deus já falava isso, né? Lá no Antigo Testamento, através dos profetas, depois falou também através do Filho, aqui em Mateus 13. Mas a mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, está aqui em Mateus capítulo 12, um pouco antes aí da parábola do semeador, versículo de número 43 até o 45. O Filho de Deus abre aqui o mundo oculto para mim e para você, amigo ouvinte. Se abrir o tempo a terra subir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Foi justamente Ele quem falou, Jesus Cristo quem falou, quem escreveu foi o evangelista Mateus, isso há mais de 2022 anos atrás. Então não é eu que estou falando, também não foi eu quem escrevi, então é muito importante eu e você ficarmos atentos. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Lembrando, amigo ouvinte, que esse é o programa Evangelho para Todos. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos é desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Também no espaço de 10 a 15 minutos, não defendo que acho, que penso sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Assim está escrito, assim diz o Senhor aqui em Mateus 12, 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde eu saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, a sua melhor companhia. Amigo ouvinte, eu me lembro quando eu morava no sítio, embora eu morava no sítio e era adotado, né, por pai e mãe, eu me lembro que às vezes quando chovia, ou no sábado à tarde, né, ou domingo à tarde, a gente tinha um costume, né? O único costume ali de se divertir era o futebol. Eu me lembro que passavam alguns amigos em casa, alguns amigos ali da época de criança, né? Eles passavam lá em casa e chamavam ou convenciam o meu pai e minha mãe, né, que os me adotaram, a deixarem eu ir com eles, a se reunir com eles para montar um time, né? Quanto mais pessoas a gente conseguisse aglomerar ali e chegar até o campo de futebol, a gente tinha ali, né, mais chance de montar 2 times e assim a gente conseguir concluir ali um jogo de futebol já montando uns 2 times. Veja que é um sistema bastante organizado. E Jesus Cristo está falando aqui sobre espírito imundo. O espírito imundo é um ser que atormenta, né, o azar da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem um azar muito grande e eu não gosto de falar desse assunto. Tem um dos assuntos que eu não gosto de falar porque a gente é mais carnal do que espiritual, e daí a gente não é um assunto muito agradável você conversar com aquilo que, né, ou falar daquilo que não é óbvio, né? Assim, no óbvio eu não digo não enxergar, não ouvir, não é óbvio. Mas Jesus Cristo falou, eu não posso ir contra aquilo que Jesus Cristo falou. Eu falei sobre o time de futebol, aí meus amigos passavam em casa, convenci o pai e a mãe a me deixarem ir, né, jogar bola, e às vezes tinha um serviço para concluir ali, eles até me ajudavam, alguns dos meus amigos, para que às vezes eu fazia isso também, passava lá e chamava, e a gente chegava em 3, né, 2, 3, e de repente quando vê a gente estava ali em 5, 6 ou 10, e a gente estava montando ali 2 times de futebol. Então a gente estava sempre um convencendo o outro para um fim próprio, né, ou para um único objetivo. Eu estou falando isso para você porque aqui Jesus Cristo fala assim, ó:
Quando o espírito imundo, o que é espírito imundo? Espírito imundo é um demônio, é um ser que de alguma maneira atormenta a vida das pessoas. E isso é verdade. Eu não acredito nisso. Eu também não queria acreditar, mas Jesus Cristo falou, está falado, eu não posso contrariar o Filho de Deus. Anjos já é difícil contrariar, os profetas já não é muito fácil. Até meu superior já é muito difícil contrariar. Superior da terra aqui, né? Pessoas que estão colocados sobre nós como autoridade, né? De estar à frente de alguma coisa para a nossa vida. Então eu já não gosto de contrariar meu superior aqui, que dirá Jesus Cristo. Então ele fala assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, veja que Jesus Cristo está falando de um espírito imundo que saiu de um homem. Então quer dizer que ele estava produzindo alguma coisa, algum tormento, estava produzindo algumas coisas. Hoje você vê muitos atos aí, né? Às vezes as pessoas matam o outro por um valor muito pequeno, né? Não estou dizendo que tem algum valor acima da vida, acho que não tem, né? Não tem nenhum valor, não existe nenhum valor acima da vida. A vida está acima de qualquer valor. Isso é real, né? Isso é lógico e real. Então, a gente vê aí uma mentalidade bastante dominada por espírito imundo. Por mais que você fale assim, que a gente não queira acreditar, essa é a verdade. A mentalidade do ser humano está exposta aí a esses seres aí, como Jesus Cristo falou. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Veja que o mal ele tem a dar uma trégua, né? Ele atormenta a vida do ser humano, trazendo ali com eles ali enfermidades, dores ou até mesmo trazendo tormentos na vida da pessoa. E depois ele dá uma trégua. E esta trégua é a chance que eu e você temos de aproveitar essa trégua que ele deu para o quê? Para nos fortalecermos. Essa é uma realidade. Quando você fica doente e logo passa os efeitos dos remédios e você volta a ficar saudável, o que você tem que fazer? Você tem que procurar já mudar a sua alimentação, né? Por quê? Porque a alimentação espiritual, refiro aqui, também a alimentação física, pela lógica, né? Mas a lógica não funciona muito quando é no lado espiritual. Às vezes você se alimenta muito bem, mesmo assim se torna uma pessoa doente. Às vezes a pessoa que pratica exercício, a pessoa que a alimentação dela é correta, mas espiritualmente ela é o quê? Ela é uma pessoa que está desnutrida espiritualmente. E isso existe também. Então veja que aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra. Então ele diz, eu voltarei para minha casa de onde eu saí. Veja que ele é um ser que tem mentalidade das coisas. Ele é um ser que raciocina. É um ser que monta estratégia. É um ser inteligente. Né? A Bíblia Sagrada fala sobre a gente ser sóbrio, justamente por causa que a gente tem que ser o quê? Tem que estar com um passo à frente desses seres. Porque se nós tivermos um passo atrás deles, eles vão vencer. Eles vão vencer áreas de nossa vida. E esta é uma verdade. E veja que ele fala assim, ó, então ele diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ou seja, ele veio, estava atormentando, saiu, deu um passeio. Quando ele voltou, estava preparado para ele. A mentalidade nossa, nosso corpo, nossa mente estava o quê? Preparada. Está só aguardando. E veja o que ele fala no versículo 45. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Entendeu agora por que eu falei sobre o time de futebol? Lá um time de futebol que a gente montava lá no sítio. Porque a gente chega e convencia o amigo convencia a gente para um fim próprio. Ele trazia mais gente para montar o time contra um outro time. Então aqui nessa passagem, Jesus Cristo está falando, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Por mais que você fale assim, eu não sou uma geração má. Olha, eu durante muitos anos da minha vida, eu posso falar por mim, não falo pela sua vida, falo pela minha vida.
Eu conheci pessoas íntimas minhas, pessoas ali, irmão meu, pessoas que estavam ali todos os dias, pessoas que a gente não só trabalhava junto, a gente praticamente vivia junto, pessoas que eu quase que comi no mesmo prato que ele, pessoas que eram um ente querido meu, um irmão meu, um irmão de sangue meu. A gente só não vivia na mesma casa porque eu fui adotado por outra família e a gente, às vezes, acontecia de eu ir na casa dele ou ele vir na minha casa porque ele trabalhava para o meu pai que me adotou. E eu me lembro muito bem disso. E esse irmão era muito querido. Pensa num cara, gente boa, um praticante de rituais religiosos. E eu me lembro porque eu ajudava junto com ele, também praticava, sem saber que aqueles rituais religiosos ofendiam a Deus. Essa é uma verdade. Ou seja, e eu me lembro o quanto esse meu ente querido era bonzinho. Eu posso provar isso para você. Eu tenho aqui primos meus aqui em Cafelândia que conviveram com este irmão meu, o qual foi desonrado praticamente desde criança até se matar com 33 anos de idade. Então eu posso provar isso para você. E esta é uma verdade. Então eu digo para você, amigo ouvinte, que Jesus Cristo está falando aqui que nós somos maus. As nossas práticas, por isso que é muito importante nós examinarmos as nossas práticas. E eu não estou falando do seu pecado, do meu pecado, não. Eu estou falando daquilo que a Bíblia já abominava no Antigo Testamento. Aquele ritual que era ofensa no Antigo Testamento e que Deus várias vezes mandou profetas, como Jeremias, profeta Ezequiel. Quantas vezes os profetas vieram e reprovaram aqueles costumes que o povo de Israel tinha com eles e que está conosco hoje. Esse costume ofende a Deus. Deus está ofendido com isto. Está criado-se uma barreira entre Deus e eu, entre você e Deus, justamente por essas práticas. Por isso que Jesus Cristo falou assim, isto acontecerá a essa geração má. Pergunte para quem conheceu o meu irmão, esse irmão que eu não citei o nome aqui, mas eu digo para você, pergunte para alguém que conheceu lá em Nova Cantu, comunidade de Estácio de Sá, pergunte se eles tinham alguma coisa para dizer contra esse meu irmão, pois era um cara muito bonzinho, um cara muito trabalhador. Eu me lembro que quando eu chegava na roça, já estava há bastante tempo trabalhando. Penso num cara que tinha uma conduta, materialmente dizendo, um cara que gostava de pagar as pessoas, um cara que tinha uma conduta exemplar, materialmente dizendo, mas a cultura dele, a conduta espiritual dele, a prática que ele tinha, ofendia a Deus. E eu me lembro que também era a mesma prática que eu, e eu juntamente com ele, e durante muito tempo, procurava também fazer as mesmas práticas, e isto ofendia a Deus. Mas eu fui enganado, talvez você também foi, talvez você ainda esteja sendo enganado, talvez porque vem em nome de Deus, em nome de Jesus, porque saiu alguma coisa da Bíblia, eu e você temos como isso algo que agrada a Deus, e não agrada. Se você olhar o que foi que Deus abominou através dos profetas, que o povo de Israel fazia, e que vieram pragas, vieram coisas terríveis contra aquelas pessoas, estão vindo contra mim e contra você. E por que está vindo? Porque nós estamos fazendo as mesmas práticas. Nós estamos adorando ao Deus errado. Estamos atribuindo coisas que foi Deus que fez a algo que não deveria ter sido. Estamos ajoelhando diante de coisas que não devia. Estamos nos prostrando diante de um Deus que não é o Deus verdadeiro. E eu estou dizendo isso para você, não é contra idolatria, A, B, C, não. Estou dizendo isso como atitudes que nós estamos tendo, ela não é agradável diante de Deus. E isto, eu não falo do meu pecado, do teu erro, da tua falha, não. Eu falo que é só você comparar na Bíblia, ver o que é que Deus reprovou no povo de Israel. Porque eu estava hoje lendo sobre isso no profeta Ezequiel. Ontem, hoje, estou lendo ali o livro do profeta Ezequiel e estou vendo o quanto Deus encontrou no povo de Israel sujeiras graves. Não estou falando do seu pecado, do teu erro, da falha, no meu pecado, do meu erro, da minha falha, não. Eu estou falando do pecado que ali na Bíblia, aquela atitude ali, aqueles ritos ali, era desagradável a Deus. E eu me lembro do meu irmão. Me lembro o quanto ele era uma pessoa boazinha. Porém, no íntimo do que ele fazia, eu fazia junto com ele. Eu me lembro muito bem disso. Aquele ritual religioso, aquela prática, não era agradável a Deus. Esta é a verdade. Tanto que Jesus Cristo fala, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, Jesus Cristo falou, verdadeiramente sereis livres. Esta foi a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado fortemente a sua vida e que nós venhamos examinarmos a nossa própria vida. Por que tanto azar nesta área?
Por que será que essas áreas da vida está amarrada? Por que será? Será que o avô seu não era assim? Será que o meu avô não era assim? Será que meus pais, eles também não eram assim? Mas não tinham mesmo os 2 braços, 2 pernas que eu e você temos? Será que as oportunidades da vida não vieram para os 2? Por que será tanto azar assim? Será que não estamos também sendo uma geração má? Vamos comparar aquilo que Deus abominou ao povo de Israel. Será que não é o que hoje ele também abomina na minha atitude, na sua atitude, na nossa vida? E por esse motivo essa galera toda ali estão se reunindo e estão voltando a atacar a sua família, as áreas da sua vida, a minha família, ou as áreas da minha vida. Isso é algo muito importante de nós, a nós mesmos, verificar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.